todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí nesse trimestre estudando o livro de Jeremias e nós estamos aí com o tema Esperança em Tempos de Crise. Nós temos aí como nosso pastor que escreveu essas lições da CPAD, pastor Claudiodor de Andrade, e o consultor doutrinário teológico, pastor Antônio Gilberto. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, a opção pelo povo de Deus. Nós temos aí como texto áureo Hebreus capítulo 11, versículos 25 e 26, que diz o seguinte: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Então nosso texto áureo fala a respeito aí de Moisés, que podendo ser até um dia um faraó, mas escolheu ficar com o povo de Deus, ajudar o povo de Deus, que era o seu povo. Assim que ele pôde, que ele teve uma noção da realidade do seu povo, ele escolheu, ao invés de ficar na riqueza, aproveitando ali a vida no palácio, aproveitando a sua vida de quase um faraó e podendo viver do pecado, ele toma a decisão de ajudar o seu povo, de da riqueza viver na pobreza, de dono proprietário de escravos se tornar um escravo. Então veja bem que Moisés aqui é um tipo de Cristo, porque Jesus no céu é Deus mesmo, mas ele deixa o trono da glória para viver na terra. Ele, dono de tudo, rico, se tornou pobre. Ele, Deus, se tornou homem. Ele, que não conheceu o pecado, tomou sobre ele os nossos pecados. Ele vivia no céu, veio viver na terra. Ele que não tinha de como morrer, porque nunca pecou. O salário do pecado é a morte, mas ele nunca pecou. Mas ele levou sobre ele os nossos pecados. Tudo isso, assumindo o nosso lugar na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser salvos. Então essa é a opção que Jesus fez. Eis-me aqui, envia-me a mim. E assim Moisés assumiu então uma posição, ele tomou uma decisão pelo povo de Deus. E essa decisão pelo povo de Deus sempre vai envolver sofrimento, vai envolver perda. Embora muita gente pense que essa opção vai trazer aí vida mansa, dinheiro no banco, mas essa opção pelo povo de Deus, como nós vamos ver na Bíblia, Paulo, Pedro e Esther. Então essa opção vai trazer sempre perda, vai trazer sofrimento, vai trazer angústia. Sempre há um risco de vida. Nós vemos que na Bíblia deu tudo bem. As pessoas que fizeram a opção pelo povo de Deus se deram bem, sofreram, arriscaram suas vidas, arriscaram. Mas nós encontramos aí em Hebreus principalmente a história dessas pessoas que deram suas vidas, arriscaram suas vidas pelo povo de Deus, resolveram assumir a posição de povo de Deus, de defender o povo de Deus, de dar suas vidas pelo povo de Deus, e eles foram recompensados por isso, por Deus. Então assim também nós temos aqui o exemplo de Moisés. Vamos ver aí a nossa verdade prática. Como homens de Deus, esta é a única alternativa: optar em permanecer com o povo de Deus, ainda que isto nos custe sacrifícios, perdas e até a própria vida. Então essa opção pelo povo de Deus, de ser, não apenas de ser povo de Deus, mas de tomar atitude de defender o povo de Deus, de ser mais um entre o povo de Deus,
de não ter vergonha de ser povo de Deus, de dar a vida por este povo de Deus, para que eles também herdem a vida eterna. Então essa opção vai trazer problemas, angústias, muitas vezes sacrifícios, mas vale a pena. Vale a pena. Então aquele que recebeu o chamado de Deus, ou seja, todo aquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, fez uma aliança com Deus e deve cumprir essa aliança, deve assumir a sua posição no reino de Deus, de fazer parte desse povo que marcha para o céu e enquanto não chega lá, combate as forças do mal, luta contra Satanás e seus demônios e faz parte do corpo de Cristo na terra, que é a igreja. Glória a Deus. Vamos ver a nossa leitura bíblica. Nós vamos ler aí Jeremias capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 6. Esta lição já é a última no livro de Jeremias. Depois já estaremos estudando na próxima lição, a última lição do trimestre, sobre Lamentações, os primeiros capítulos aí do livro de Lamentações de Jeremias. Então seria interessante que o professor lesse esses últimos 5 capítulos aí, para poder se situar dentro da nossa lição. Vamos ver então o capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 6. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Porque o capitão da guarda levou a Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes a sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas se te não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos, que vás, para ali vai. Mas, como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte aprouver ir, vai. Deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Glória a Deus. Nós vamos ver aí então a opção que Jeremias teve. A nossa lição tem aí como palavra-chave essa palavra opção. O que é opção? Então, ato ou faculdade de optar, livre escolha, direito de preferência. Seria decidir-se por uma coisa, entre duas coisas ou mais coisas. Então, é feito de escolher, faculdade de optar, livre escolha. A pessoa tem a livre escolha de decidir para onde quer ir, o que quer fazer. É o livre arbítrio até, que exprime o que? Um desejo. Então, a pessoa vai fazer o que deseja fazer, que não é obrigatório fazer. Então a opção aí não é obrigatória, você não é obrigado a escolher um caminho, você que vai tomar a decisão qual caminho tomar. Então pode ser escolhido, não é um mandado, não é uma ordem. Então aqui nós vamos ver na nossa lição que existem sugestões até, mas não a obrigação. Então esse general ele dá até uma sugestão para Jeremias, porque quando ele faz a oferta a Jeremias, ele deixa ali as opções para Jeremias, qual delas ele quer seguir, e ele vê que Jeremias não está desejoso de ir para a Babilônia e nem de ficar ali em Ramá. O que ele queria era ir para Jerusalém ou para onde o povo fosse. No caso, o povo foi para Mispa.
e foi colocado ali como líder Gedalias para governar sobre aqueles que ficaram.